Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Vivências, aqui na TV Canal 4 Marília. É muito bom estar aqui com você, muito bom dividir esse espaço com você, como eu sempre falo. Pega a sua água, pega o seu café, pra gente conversar, pra gente bater um papo. Estava conversando com uma pessoa essa semana e que a gente, acho que eu até fiz um vídeo disso, gente, que a gente vê muito conteúdo na internet e que são conteúdos que são duvidáveis, entende? Então nós estamos aqui para trazer conteúdos embasados, conteúdos científicos, conteúdos bons para você, né? Se a gente quer combater conteúdos ruins, nós precisamos fazer conteúdos bons. E hoje a gente está com um tema maravilhoso e com uma especialista no assunto. Então, se eu fosse você, eu ficava para a gente falar sobre Dia dos Namorados. Está namorando? Não está namorando? Oh, meu Deus. Dá tempo? Não dá, né? Já é amanhã, não dá tempo. Só você correr aí para você pedir em namoro, comprar um presente rápido, enfim. Mas o Dia dos Namorados são todos os dias, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Antes de apresentar a minha convidada, eu quero te mostrar o look do dia, que é a Fases da Lua, que me veste. Ela preparou pra gente esse look maravilhoso. Se você quer conhecer a Fases da Lua, fica no João Patrocínio de Araújo 297 no Paraty. E você pode seguir as meninas no @Boutique Fases da Lua. Tem esse e outros looks maravilhosos. E eu tô sabendo que a Edna separou presente dos Dias dos Namorados lá também. Então, super acessíveis, com valores super acessíveis. Então, corre lá, dá um pulinho lá, dá tempo, tá bom? De você presentear a sua namorada, de você dar um toque para o seu namorado, enfim. Meninas, muito obrigada por fazerem parte aqui do programa Vivências. Quero apresentar para vocês hoje uma amiga, uma pessoa especial, que é a Carol Bittencourt, psicóloga clínica, e também atende adultos, famílias e casais. A gente tem poucas pessoas que atendem casais, gente. Eu atendo casais e quando eu preciso encaminhar pessoas próximas de mim, a Carol é um apoio que a gente sempre encaminha. A Carol ela é psicóloga clínica há 26 anos e há 18 anos a Carol ela atua no Instituto Cognitivo Comportamental, o ICC Marília, que é super famoso aqui em Marília, que eu já fiz formação no ICC, que faz parte da minha vida também. Então, se você quer conhecer, vou pedir para os meninos deixarem o @ICC Marília aí para você conhecer, para você entrar em contato, que as meninas ali são meninas especiais e que vão te tratar com muito carinho. E eu quero te agradecer, Carol, por estar aqui no Vivências comigo hoje. Eu que te agradeço. Como você disse, né? Você é uma amiga aí de profissão. Uhum. Então eu agradeço o convite, agradeço o privilégio de poder falar desse tema que eu amo. Sim. E poder levar informação para as pessoas, né? Isso que é sempre mesmo. Tão importante. Às vezes nós vamos falar algumas coisas que vão tocar, que vão refletir de alguma forma. Exatamente. Então, obrigada por abrir esse espaço para nós. Obrigada a você por estar aqui. E, Carol, vamos falar, a gente está falando do Dia dos Namorados, né? E às vezes, eu não sei, mas às vezes as pessoas ficam muito emocionadas com o dia e tal, mas como tudo na vida, segunda-feira chega, né? Os dias vão chegando, o evento passa, o jantar passa, tudo passa, né? E aí ficam ali algumas questões nos relacionamentos e no casal. Então, a pergunta, assim, para a gente começar o nosso bate-papo é: por que as pessoas procuram a terapia de casal? Assim, quais são as queixas, né? O que chega até você? Primeiramente, assim, eu amo atender casais porque quando nós estamos atendendo individualmente, demora-se um tempo, sabe? Para aparecer, né, as reais queixas e aquilo que está, assim, muito subliminar, né? No funcionamento, na dinâmica da pessoa, de funcionamento no dia a dia e nas relações. E quando a gente atende casal, eu digo assim, bastou 1, 2 sessões que já aparece tudo, né? Porque ambos estão ali para realmente, assim, falar de si, falar do que está doendo e falar do outro. Que é uma coisa assim, que para uma pessoa que está ali neutra e que eles não conhecem, abre espaço para já vir tudo à tona, né? Então eu digo assim que eu gosto demais porque é um processo um pouco mais rápido quando ambos estão abertos, né? Sim. E o que eu noto, assim, que leva as pessoas a buscarem terapia, às vezes, ou
brigam demais, né? Brigas constantes. E tudo é um motivo para ter, né, aquela discussão. Às vezes o distanciamento afetivo, né? Eu noto assim que cria-se um iceberg na relação. Então, quando são dois evitativos, né? É um perigo. E às vezes algumas questões assim que mexem com a vida daquela família, né? Às vezes o nascimento de um filho, a perda de um filho, uma doença na família. Então, assim, eu noto que algumas coisas que desestabilizam assim o funcionamento desse casal também levam eles à terapia. Você acha que a gente está falando, né, porque hoje existem várias configurações. As pessoas, elas estão casadas, moram juntas, são namoridas, como a gente estava falando agora há pouco, né? Para procurar esse autoconhecimento e conhecimento do funcionamento do casal, não necessariamente só os casados. Se eu estiver namorando e eu estiver ali, né, com uma dificuldade com meu namorado, enfim, e eu quiser procurar uma terapia de casal, tudo bem, Carol, ou preciso levar lá o certificado de casamento para Carol, ou preciso estar casado, como que funciona? Eu super indico, já durante o namoro, procurar terapia, porque aquilo que às vezes gera conflito lá no início, né, no relacionamento afetivo, já mostra muito sobre os esquemas, sobre os funcionamentos ali dessas duas pessoas, né? E eu já atendi várias pessoas que namoravam e que tinham conflitos muito discrepantes, assim, valores inegociáveis para um ou para outro, e que procuraram a terapia para ver se era algo possível de ser trabalhado ou não. E às vezes e às vezes não. Mas é importante porque eu creio que ou já modifica aquilo que está, né, gerando sofrimento em um dos dois, ou às vezes nos dois. E às vezes ambos decidem, né, por um término, mas um término talvez com menos sofrimento, com mais consciência. Né? Entendi. E você acha que existe realmente esse mito do homem se afastar um pouco da terapia, a mulher estar mais aberta à terapia? Você acha que existe esse mito também? Você vê isso na sua prática? Eu vejo que é um mito. Né? Eu acabei de receber um casal que essa semana foi a segunda sessão. E, na verdade, ele agendou. E eu noto, assim, por um funcionamento dele, ele é mais aberto para tudo, inclusive para terapia. E devido a um funcionamento dela, porque isso é muito individual, muito particular nosso, ela é mais esquivadora, ela é mais fechada, ela é mais observadora. Então, isso faz com que ele, né, de certa forma, ele está muito mais aberto ali, né? E a terapia começa a fluir através daquele que está mais aberto, mas para ambos, assim, acaba sendo muito benéfico, porque um vai vendo o processo do outro. É verdade. Eu recebi um casal um dia e um deles falou para mim assim: eu aceito fazer terapia de casal, mas é para continuar casado? É para continuar casado? Porque eu não quero continuar casado. E como que é? Terapia de casal é pra gente continuar. Se o pessoal tá lá em casa, tomando um cafezinho, falando, acho que eu vou fazer terapia de casal, mas a psicóloga vai fazer a minha cabeça para eu continuar casado. Eu queria que você desmistificasse isso, né? Porque às vezes isso também pode ser um fator de esquiva da terapia, né, Carol? Eu penso que o que levou aquele casal a se unir é o mesmo que pode levar esse casal a ser curado e tratado. Mas existe uma história que cada um já traz para essa relação. E eu noto que essas histórias que nós construímos, do 0 ano de vidas até os nossos 24 anos, 23 anos, 25 anos, dependendo da pessoa, é a fase que a gente está desenvolvendo ali a nossa personalidade. Então, o que eu acredito? Que nessa fase, o nosso funcionamento está se formando e a nossa visão de mundo, nossa visão sobre nós e sobre as relações está acontecendo. E o que vai fazer com que esse casal chegue para uma terapia ou chegue, às vezes, numa separação,
foram essas questões mal resolvidas, né? Então, se essa pessoa chega e fala assim, puxa, eu vou para uma terapia, mas eu não quero continuar casado, né? Talvez para essa pessoa, né, já está resolvida a questão. Mas eu acredito que se ela parar para olhar para o funcionamento dela, para os esquemas dela, para as necessidades faltantes, ela vai se questionar se realmente ela deve findar ou não a relação, ou se ela deve olhar um pouco mais para ela. Porque talvez já vai com essa decisão, e talvez não seja uma decisão, né? Faça parte de uma esquiva, inclusive, né? Não seja uma decisão pensada, porque talvez na terapia é para se pensar sobre isso, né, Carol? Porque eu vejo assim, né? Nós funcionamos enquanto indivíduos ou enquanto casal, nós funcionamos de 3 formas, né? Então, ou nós vamos agredir o outro quando a gente sentir dor afetiva, ou nós vamos esquivar quando nós sentirmos dores afetivas, ou a gente vai se resignar, que aceitar tudo e ser complacente. Então nós vamos funcionar assim na vida. E nós vamos funcionar muito mais assim na relação, porque é um vínculo forte. E eu noto que na terapia vai ser isso que vai rolar. Entendi. Né? Então, às vezes, essa pessoa que chega, mas eu vou lá fazer terapia, e será que vai ser para resgatar? Às vezes já é uma pessoa, né, que está ali fazendo esse processo, que é um processo de esquiva, uma pessoa que vai para a concha, né? Eu até brinco assim. Qualquer situação de conflito ou de dor, vai para a concha. E é muito importante perceber esses funcionamentos, né, Carol? Agora a gente falando aí sobre história de vida, sobre pessoas que, né, às vezes aconteceram algumas coisas aí nessa relação, e a gente entra para a infidelidade, porque tá bastante em alta, né, essa questão da infidelidade. Você acha, né, na sua experiência, achismo não, né, gente, na experiência que a Carol tem, é possível reconstruir uma relação depois da infidelidade? O que você acha? Antes disso, eu acho que é importante a gente entender assim, não existe regra, né? Eu penso que nós somos seres únicos e não existe regra para nada. Mesmo aquela pessoa que trai, não é por uma regra, é por um funcionamento muito individual e muito específico daquele funcionamento psíquico. E eu digo que é olhar um pouquinho o que está por trás desse comportamento. Quais necessidades estão faltosas lá na alma dessa pessoa e que leva ela a ter esse comportamento. Inclusive, eu até estava conversando com uma colega de trabalho, ela dizendo assim, né? Nossa, mas a gente precisa entender, né? Será que as outras relações dessa pessoa não estavam faltosas? Às vezes até estavam. Mas nem sempre é isso, né, que leva a pessoa, e sim o funcionamento dela, as necessidades lá atrás que estão faltosas. E respondendo a sua pergunta agora, eu acredito que se ambos quiserem, é possível, né? Eu já vi isso ali na minha frente, né? Muitas vezes disso estar acontecendo e de ambos quererem rever, ambos quererem ter uma relação diferente, né? E muitas vezes existe um iceberg nessa relação que precisa ser cuidado. Às vezes é um casal mais esquivador, né? Ambos são esquivadores, ambos assim abraçam menos, beijam menos, têm menos intimidade, são menos carinhosos, levam a vida mais no automático, não percebe muito a relação, né? Então, à medida em que a gente vai quebrando esse gelinho assim entre os dois, entendendo por que a pessoa traiu, entendendo se a outra pessoa está disposta, né, a passar por aquilo, porque a gente fala que a traição, a infidelidade no casamento, ela se assemelha a um estresse pós-traumático, né? Então, vamos pensar que, em termos emocionais, se assemelha a uma pessoa que passou por um assalto, ou que passou por uma doença grave, ou que passou por um acidente grave. De tão importante de tão significativo que é para o cérebro, para nossa amígdala cerebral, o quanto ela entra em sofrimento, assim, né? Em termos de ficar ali com flashback, sofrendo. Então, se essa pessoa está disposta a perdoar,
E isso eu creio que faz parte dessa relação que foi construída. Creio que faz parte também do funcionamento dessa pessoa. Algumas pessoas têm mais facilidade, são mais resilientes para isso, né? E desde que essa pessoa queira, e desde que a pessoa que está tendo esse funcionamento, esse comportamento mais desadaptativo que a gente chama para a relação, esteja disposta a mudar, super possível. É o que você falou, e é tão importante que não existe regra, né? E o que eu falei no início, que a gente vê muita coisa na internet, né? Ah, não, porque se traiu... Ai, gente, a gente vê muito isso, Carol, você deve ver também. Se o seu parceiro estiver tendo esses comportamentos, é por conta disso. Parece não sei... As frases prontas, né? Sabe? Se seu parceiro estiver falando dessa forma, é porque ele está fazendo isso. Gente, existe uma coisa na internet que se chama algoritmo. E se você consome determinado conteúdo, aquele conteúdo vai ficar voltando para você. E também tem uma outra coisa na internet também, que são os especialistas, né? Os pseudo-especialistas. Então, o que a Carol disse sobre não existir regra, é porque cada casal é um. Não existe um padrão, não existe. A gente está aqui para quebrar alguns padrões, inclusive desadaptativos. Então, se você está na sua relação, está tendo dificuldades na sua relação, eu te indico a Carol, eu te indico o ICC, para você sentar e bater um papo com a Carol. Para ela desconstruir algumas coisas que estão rígidas em você e que às vezes a gente acaba consumindo de conteúdos da internet. E alguns conteúdos, gente, que não são especialistas que falam, que as pessoas acabam colocando ali algumas experiências pessoais e tornando essas experiências regras e teorias, né, Carol? Então, se você quer construir uma relação saudável, procure alguém que estuda evidências científicas sobre relação saudável. A gente está falando com uma pessoa que estuda aqui, né, Carol? Então é possível a gente reconstruir, é possível a gente se desafiar, é possível, né, Carol? É possível. E eu que já atendi muitos casais, né? Eu já ouvi muito. A pessoa que às vezes está no 7º casamento e que olha para mim e diz assim: nossa, Carol, se eu tivesse descoberto isso lá na primeira relação, eu não teria, assim, sofrido tanto e percorrido tantos caminhos, às vezes, também tóxicos. Exatamente. Porque acaba reproduzindo comportamentos, Carol. Às vezes, aquilo que a gente errou numa relação, se a gente não aprende, né? A gente acaba reproduzindo nas próximas relações, né? Sim, porque, vamos pensar assim, nós temos necessidades emocionais e individuais. Por isso que eu acho que é bacana isso que você falou. Não existe regra para o funcionamento. Cada ser é único e cada um funciona de uma forma. A gente vê, às vezes, numa família, tem 5 irmãos, cada um funciona de um jeito. Então, não existe regra. Não dá pra gente pegar uma frase pronta e dizer, nossa, eu ouvi isso, então é uma regra. Isso significa isso, né? Não significa. Então, eu vejo assim que é muito possível mesmo, sabe? Que as pessoas olhem para as necessidades emocionais que estão, às vezes, fazendo a pessoa sofrer e se comportar de uma forma desadaptativa no relacionamento. Porque senão, o que ela vai fazer? Ela vai casar de novo, e se relacionar várias vezes e essa dor vai continuar ali. Então, parar e olhar para a dinâmica que esse casal criou, para o ciclo esquemático que a gente funciona e que às vezes a gente não percebe. E tratar as minhas dores e o outro tratar as dores dele. Ou o meu parceiro reparar aquilo que é faltoso e que eu preciso receber. E eu reparar aquilo que é faltoso no meu parceiro, a relação vai fluir. Exatamente. Eu gosto muito de deixar algumas dicas, né, para as pessoas irem começar a fazer em casa, né? E começando a colocar a psicologia na prática. O que você... É claro que a gente vai indicar terapia de casal e tudo mais, mas o que você indica para as pessoas, para os casais que estão se sentindo desconectados, né? Mais desgastados, mais no automático, o que você indica, assim, para começar a olhar e mexer essa relação hoje, Carol? Eu diria que todos os casais... E aí, assim, gente, só vai mudando de casa na mesma rua?
Todos os casais vão ter altos e baixos, vão ter dias e dias. Eu brinquei com hoje, que tem dia que é noite, não adianta, né? Mas eu penso que se vocês notarem que vocês podem deixar o celular um pouquinho, parar para se conectar, parar para se ouvir, parar para entender um pouquinho o que o outro está precisando dizer, o que o outro está sentindo. Se ambos puderem fazer um pouquinho isso pela relação, já vai ser assim, um baita caminho. Um super passo, então, né? deixa o celular, se conecte mais. Hoje o celular é uma delícia, gente. É muito gostoso a gente ficar no celular. Libera muita dopamina. Mas a relação também libera hormônios muito maravilhosos. E que vocês podem se conectar também, deixando o celular, às vezes deixando o automático da vida, porque hoje a gente é tomado pelo automático da vida. E a hora que a gente percebe, a gente nem se viu, nem se conectou naquela semana, né? É verdade. Validar mais o parceiro. Mesmo se às vezes você não concorda com aquele tema, valida. Puxa, eu entendo a sua opinião, eu entendo o que você está me dizendo, mas eu penso assim, eu noto assim. E não já se armar para brigar com relação a um tema que está tudo bem as pessoas pensarem diferente. Exato. Fala um pouquinho, Carol, agora até para as pessoas te conhecerem o ICC. Como eu disse, gente, o ICC faz parte da minha vida. Eu fiz o aperfeiçoamento e depois fiz o complemento para a especialização no ICC. Fala um pouquinho do ICC, de como que as pessoas te encontram, quem estão no ICC, né? O ICC Marília é um instituto cognitivo comportamental. Nós tivemos esse sonho há 18 anos atrás, né? Eu, juntamente com a Dani, com a Paty, na época também a Flávia, nós nos reunimos e instituímos o ICC. Um lugar de acolhimento para todos aqueles que precisam de atendimento psicológico. E também um lugar onde nós sempre buscamos trazer cursos que nós fazíamos e que nos transformava. Nós temos que levar para Marília para que os profissionais de lá também conheçam e também possam oferecer um trabalho de qualidade. E assim nós fomos crescendo. E hoje o ICC tem vários parceiros. Então a nossa equipe hoje é grande, nós temos profissionais lá que atendem crianças, adolescentes, adultos, casais, família, idosos. Nós temos também avaliação neuropsicológica, nós temos atendimento presencial e atendimento online, com uma equipe assim, super especializada. Muito bom, né, Carol? Que bom que vocês tiveram essa ideia, até de trazer os cursos para cá, que nos ajudam também, né, a gente se especializar, né, a gente ter mais contato mesmo com o que há de melhor, né, Carol? Sempre pensando assim, os cursos foi sempre pensando no cliente, no paciente que nos procura. Puxa, do mesmo jeito que eu vou oferecer essa técnica, que pode tratar, que pode ser muito curativa, eu também quero que outras pessoas de Marília conheçam e possam aplicar, né? E foi assim que o ICC foi crescendo e se mantendo e se desenvolvendo e ajudando muitas pessoas. Ai, que bom, Carol. Eu fico muito feliz de você ter vindo aqui, falado um pouco da terapia de casal, dar um pouco dessa esperança, né, para os casais, que eu percebo que a relação, o casamento hoje está sendo tratado de uma forma muito superficial, não é, Carol? Até às vezes o que a gente vê de casais famosos, né? E separando, e trocando de casais, enfim. Talvez isso também pode influenciar a gente de alguma forma, né? O comportamento das pessoas, ou então muitas vezes, o meu casamento, o meu relacionamento não é tão feliz e tão legal, igual de fulano de tal. Então, acabam tendo essas influências, né? E trazer para as pessoas uma realidade do casamento, realidade do que é estar junto com uma outra pessoa é muito importante, né, Carol? É muito importante. Então, muito obrigada de você trazer. Queria que você, assim, pensa num casal que está prestes a desistir da relação. Uma palavra final que você deixaria para esse casal? Eu diria para esse casal que está desistindo da relação, para vocês olharem um pouquinho para a história de vocês. Não olhar só para pontos específicos que estão acontecendo agora.
olha para a história, olha para tudo que levou vocês a se unirem lá atrás. E percebam se individualmente não tem questões que ambos possam trabalhar, seja em terapias individuais ou mesmo numa terapia, para vocês, trabalhados, terapeutizados, voltem a oferecer o que cada um precisa. Ai, muito bom, Carol. Obrigada por estar aqui. Eu quero que você volte mais vezes. Vai ser um privilégio. Vamos tentar fazer a cabeça da sua amiga para voltar aqui. Ó, já tô falando até ao vivo aqui, a carinha dela, né? De você ter uma história muito linda, de superação, né? Carol, eu quero trazer você para contar um pouco da sua história, se você me permitir. Com certeza. Eu virei com a minha amiga que está ali, né, gente? A minha amiga sempre. E contar um pouco disso e para trazer, né? A ideia do Vivências é trazer ciência de uma forma prática para as pessoas. Obrigada, você volte mais vezes. Vou contar com as meninas também do ICC para virem dentro das suas especialidades. Super dispostas, todas. ICC é uma parceria minha e eu fico muito feliz de fazer parte de alguma forma. Obrigada, Ana. Obrigada, viu? Foi uma honra. Obrigada pelo convite. Obrigada, gente, por estarem aqui conosco. Eu espero que vocês tenham um Dia dos Namorados maravilhoso. Reflita, invista na sua relação, invista de verdade na sua relação e olhe de verdade para a sua relação. Espero que você seja muito feliz e a gente se vê no próximo episódio do programa Vivências. Um beijo para você.